Vamos lá, meu amigo estudante, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. O assunto da nossa aula de hoje é o lançamento oblíquo, também conhecido como movimento balístico, ou lançamento de projéteis, é a mesma coisa, tá? Você vai perceber que esse movimento é mais um dos movimentos bidimensionais que a gente conhece, a gente já falou especialmente do lançamento horizontal, e o lançamento oblíquo, assim como o lançamento horizontal, ocorre em duas dimensões. Então, a gente vai trabalhar ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X na direção horizontal. Tende a ser um movimento mais complexo do que os outros, pelo fato de ser um movimento em duas dimensões, um movimento, portanto, que nós vamos estudar na direção de dois eixos, né? Mas se você aprendeu, né, vamos dizer assim, o que a gente chama de princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu Galilei, você vai conseguir entender e resolver as questões relativas ao lançamento oblíquo com uma certa facilidade, tá? Muito bem. Eu estou deixando na tela aqui para vocês, e vai no arquivo que eu vou encaminhar, um sumário mostrando os itens que a gente vai trabalhar nesse assunto. Então, a gente tem 11 itens para tratar, são 15 slides, então, assim, dá para você perceber que o assunto deve ser um pouquinho mais complexo, não estou querendo assustar vocês, mas apenas para que você tenha ciência de que existe toda uma matemática por trás desse tipo de movimento, e se você não é muito familiarizado com a matemática, você pode sentir alguma dificuldade. Mas assista várias vezes às aulas, refaça todos os exemplos que forem colocados para vocês, e vocês vão conseguir aprender bastante a respeito desse assunto, tá ok? Então, desde estudar em que condições esse movimento acontece, até trabalhar com alguns cálculos e observações que são importantes nesse movimento, nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Primeira coisa a gente tratar é a respeito das condições em que esse movimento acontece. Então, para a gente aqui, nós vamos trabalhar com esse movimento na ausência de forças dissipativas, então não há o que se falar em força de resistência do ar, não há o que se falar de força de atrito, não há o que se falar de força elétrica, de força magnética e por aí vai. Muito embora existam questões que tratam de cargas elétricas lançadas em uma região do espaço que está sob influência de um campo elétrico uniforme, por exemplo. Aí o campo elétrico vai fazer o papel do campo gravitacional. Mas a gente vai falar isso depois, tá? Então, no caso que a gente vai tratar aqui específico, ausência de força dissipativa, ação exclusiva do campo gravitacional, você já está vendo ele desenhado aqui, e por essa razão, a única força que vai estar presente nesse tipo de movimento aqui, que nós estamos estudando hoje, é a força peso, que é o resultado da ação do campo gravitacional, tá? Então, a ação exclusiva do campo gravitacional, a aceleração da gravidade constante, então, G aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito cuidado com isso, porque eu digo para você que é 10 e chega lá na sua prova, a banca colocou 9,8. Pode acontecer isso? Pode, porque esse valor aí é aproximado. Mas a maioria das bancas gosta de colocar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, até porque facilita nas contas, tá bom? Mas quando ele quer complicar, ele coloca 9,8. Então, você vai prestar bastante atenção o que o texto da questão está oferecendo como valor de G. Bom, a quarta condição é que o lançamento é feito com um ângulo de elevação θ em relação horizontal. Então, está aqui, ó. Esse corpo, esse projétil, a gente costuma chamar isso aqui de projétil. Então, esse projétil está sendo lançado com um ângulo θ em relação à direção horizontal. Esse lançamento pode acontecer ao rés do solo, né? Se o solo for plano e horizontal, ele vai sair dessa posição no solo e vai voltar a essa posição do solo que está alinhado horizontalmente ao ponto de lançamento. Mas esse lançamento também pode ser feito no alto de um prédio, ele pode ser feito no alto de uma colina, no alto de uma montanha. O que a gente vai fazer aqui especificamente é para essa situação em que a parábola vai ser completa.
Quando ela não for completa, aí a gente vai ter que fazer algumas adaptações, e aí nos exercícios que eu vou fazer como exemplo, eu vou deixar isso claro para vocês, tá bom? Bom, as características desse movimento estão bem relacionadas com as condições em que ele acontece. Então, já vimos lá, ausência da força de resistência do ar, gravidade constante, ângulo θ em relação horizontal, e isso influencia nas características. E a primeira característica que a gente observa para esse tipo de movimento é que a trajetória ela vai ser uma trajetória parabólica, né? Então, quando você lança o objeto aqui, ó, isso aqui considerando o solo plano horizontal. Pá, disparou o projétil, ele vai fazer uma parábola completa até voltar ao mesmo nível de lançamento. Então, a gente observa que nessa situação aqui, a parábola é completa. Professor, tem situações em que a parábola não é completa? Tem. O princípio de resolução é sempre o mesmo. Por isso que eu recomendo você não tentar gravar as fórmulas, porque as fórmulas que eu vou demonstrar para vocês valem especificamente para esse caso em que a parábola é completa. O que eu preciso que você faça no término dessa aula é que você aprenda a descrever o movimento matematicamente. Por quê? Porque aí você consegue fazer alguma adaptação nas suas equações, nas coisinhas, na hora de resolver as questões, se por acaso ela for um pouco diferente da forma como a gente está tratando aqui, tá? Então, a primeira característica é que esse movimento tem uma trajetória parabólica. Lembrando vocês que o G é constante durante todo o tempo e que você não tem forças resistivas, forças dissipativas. Bom, a segunda característica desse movimento é que a velocidade tangencial desse projétil, a velocidade instantânea desse projétil, vai ser tangente a essa trajetória parabólica em cada ponto. Eu tenho 3 fotografias mostrando 3 instantes diferentes do lançamento desse projétil. Um no início, outro lá no meio da trajetória e outro no final. Em todos esses 3 trechos, você pode observar que a velocidade sempre é tangente à parábola. É só nesses 3 trechos, professor? Não. Em qualquer ponto desse movimento, a velocidade instantânea vai ter sempre o seu vetor tangente à trajetória parabólica em cada ponto. Então, que instante é esse? Esse instante aqui é o instante do lançamento. Instante do lançamento. Qual é esse outro instante aqui? É o instante em que ele atinge o que a gente chama de altura máxima. A partir desse ponto aí, o projétil não sobe mais, ele desce. Então, ele tem um movimento de descida a partir desse ponto aí. Isso aí é o que a gente chama de altura máxima, tá? E o ponto final que está lá na frente é o que a gente chama de alcance horizontal máximo. Então, esse instante aqui é o instante do alcance horizontal máximo. É o instante do alcance horizontal máximo. Nesses 3 instantes, a velocidade instantânea ela é tangente à trajetória em cada ponto. No ponto de altura máxima, a gente tem uma situação específica que ela só vai ter um componente horizontal de velocidade, ela não vai ter um componente vertical, porque nesse ponto o componente vertical dela é igual a 0. Mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de H máximo, e essa distância aqui é o que a gente chama de alcance horizontal máximo, tá? E aí são esses parâmetrozinhos que são importantes para a gente normalmente calcular. Normalmente é isso que as questões pedem para a gente.
elas pedem para a gente ou calcular uma altura máxima, ou calcular um alcance horizontal máximo, ou o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, ou o tempo que ele leva para descer, ou o tempo total de voo. Normalmente, a questão que envolve o lançamento de projéteis, ela fica presa em torno dessas questões. Alcance horizontal máximo, altura máxima, tempo de subida, tempo de descida e tempo total de voo. E algumas perguntinhas que podem aparecer devido a algumas situações especiais que a gente vai ver aqui. Ok? Bom, falando aí sobre a velocidade instantânea, que é a velocidade que ele tem em cada ponto, a velocidade instantânea do corpo vai ser o quê? Vai ser a soma de dois componentes de velocidade. Então, quando eu tenho um objeto lançado da forma como foi lançado aí, com um ângulo de elevação em relação horizontal, você vai ver que esse componente de velocidade que aqui está, ele pode ser decomposto em um componente horizontal e também um componente vertical. Então, ele vai ter aqui um componente vertical que a gente chama de V0Y, porque é exatamente no ponto de lançamento, ó. Tá vendo? E aqui você vai ter um Vx. Tá vendo? Ó. Aqui você vai ter o V0Y e aqui você vai ter um Vx. E isso está relacionado com uma característica do movimento de projéteis, que é o fato dele ser um movimento composto, formado por componentes de velocidade. Então, você já percebe aí que tem um componente horizontal de velocidade e tem um componente vertical de velocidade. À medida que esse projétil sobe, ele vai perdendo essa velocidade. E no ponto mais alto, o Vy é igual a zero. Então, aqui em cima, o Vy é igual a zero, e o único componente de velocidade que ele tem é o Vx, que vai ter o mesmo valor do início ao fim do movimento, porque nesse sentido você não tem uma aceleração que aumente ou diminua o valor de Vx, não tem resistência do ar, a única força que tem é da gravidade. Então, no ponto mais alto, ele atinge a altura máxima, porque o componente de velocidade vertical, que é o V0y, é igual a zero devido à presença do campo gravitacional terrestre, tá? Então, não é tão difícil de você entender assim, não. Pode ser diferente, mas difícil não é, tá? Então, em cada instante do movimento, a velocidade instantânea, que é essa daqui, que eu vou chamar de velocidade resultante, ela é a soma vetorial do componente Vx com o componente Vy, ok? Para você calcular o módulo disso aqui, você usa o teorema de Pitágoras, porque a velocidade que eu chamo de instantânea, ela é um cateto, não, ela é uma hipotenusa nesse triângulo retângulo que aqui está. Então, aí você faz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. O triângulo retângulo está aqui e ele está aqui também. Ok? No ponto mais alto da trajetória, é somente Vx. Quando ele chega lá embaixo, essa velocidade aqui tem o mesmo valor dessa velocidade com que ele foi lançado aqui. E o Vx e o Vy, V0y, vão ter o mesmo valor também do momento do lançamento. Então, você vai ter o Vx aí, que tem o mesmo valor do início ao fim do movimento, e tem o V0y. Então, aqui, ó, esse Vx, ele é o mesmo do início ao fim do movimento. E esse componente de velocidade, que é o Vy, ele tem o mesmo valor que esse V0y, só que ele tem sentido oposto. Quando você soma esses dois componentes de velocidade, dá esse componente de velocidade que tem o mesmo tamanho disso daqui. Tá ok? Então, já sabe como é que calcula a velocidade instantânea em cada ponto, usando o teorema de Pitágoras. Agora só falta eu dizer para você que esse movimento ele é composto, mas uma característica interessante é o fato de você ter a gravidade. Como na direção vertical você tem a presença do campo gravitacional, na direção vertical você tem o MR e o V. E na direção horizontal você tem o MRU.
E aí, se você já sabe trabalhar com MRU e já sabe trabalhar com MRUV, então você consegue trabalhar com lançamento oblíquo, tá? Aqui fora está o detalhezinho do que eu fiz aqui, tá? E essas caixinhas aqui estão dizendo como que eu calculo o módulo dos vetores componentes. Então, Vx é um cateto adjacente. Então, cateto adjacente eu trabalho com o cosseno. É Vx, é V0 vezes o cosseno de θ. E V0y é V0 vezes o seno. Por que a gente faz isso? Para a gente poder trabalhar com aquilo que a gente chama de componentes de velocidade. Componente de velocidade. Então, assim, como trabalhar com a trajetória parabólica é mais complicado do que trabalhar com algo em linha reta, o que a gente costuma fazer no lançamento oblíquo? A gente trabalha com o movimento das projeções do projétil. O projétil vai ter uma projeção na direção vertical, né? Uma parede assim, por exemplo, você tem aqui, e você vai trabalhar com a projeção do movimento horizontal do projétil. Seria o que a projeção? A sombra que ele faz no solo. Então, em cada ponto que ele estiver, ele vai fazer uma sombra no solo, tá? Ele vai fazer uma sombra no solo. Vou representar aqui. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de projeção. Então, você estuda na horizontal o movimento da projeção do projétil aqui, do início ao fim, e estuda o movimento também da projeção do movimento na direção do eixo Y. Ele sobe e depois desce. Na direção horizontal, ele vai até atingir o alvo, e na direção vertical, ele sobe e desce. A gente estuda separadamente. Na prática, um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Seguindo a nossa aula, os cálculos importantes que a gente vai ter para fazer aqui é calcular o tempo de duração do movimento, a altura máxima atingida e o alcance horizontal. Então, a altura máxima atingida eu já mostrei para vocês, mas vou colocar aqui mais uma vez. Isso daqui é a altura máxima que o projétil pode atingir. Isso aqui é a altura máxima que ele pode atingir. Nesse ponto aqui, você já sabe que o VY é igual a zero. Essa informação é muito importante, tá? E isso aqui é o que a gente chama de alcance horizontal. Alcance máximo de tiro. É onde o projétil pode chegar. Okay? E aí a gente vai calcular nisso daí o tempo que ele leva para subir, o tempo que ele leva para descer, o tempo total de voo, e aí com isso a gente consegue calcular o alcance horizontal máximo. Lembrando que aqui você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, e que nessa direção você tem um movimento retilíneo uniforme. Então são esses os parâmetros que a gente vai demonstrar aqui para vocês, e depois vamos fazer algumas observações, tá bom? Segue o barco. Vamos começar calculando o tempo de duração do movimento. Aí você tem especificamente o tempo que ele leva para subir, o tempo que ele leva para cair e o tempo total de duração do movimento. Bom, como na direção vertical, movimento retilíneo uniformemente variado, e na direção você tem um movimento retilíneo uniforme, você vai calcular o tempo de duração do movimento por meio da função horária da velocidade. Por quê? O tempo que ele leva para subir e atingir a altura máxima, quando ele chega na altura máxima, aqui assim, você tem um VY igual a zero. Como esse movimento da projeção vertical é um movimento uniformemente variado, então você pode utilizar a função horária da velocidade, impondo a condição de que esse VY aqui é zero no ponto mais alto. Ok? Então, colocando esse valor zero aqui, você vai ficar, então, que a velocidade inicial na direção do eixo Y menos a gravidade vezes o tempo de subida.
Você vem aqui, isola o tempo de subida, aí o tempo de subida vai ser V0y sobre G. Pronto. Resolveu a primeira etapa. Você calculou o tempo de subida. Agora tem um detalhe interessante. O tempo de subida é igual ao tempo que ele leva para cair. Por quê? Porque essa parábola ela é simétrica em relação à vertical que passa pelo ponto de altura máxima. Então, se você pegar essa vertical aqui, essa parábola ela é simétrica em relação a esse eixo vertical aqui. Então, o tempo que o projétil leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. E é por isso que aqui embaixo eu já coloquei assim, ó, tempo de subida igual ao tempo de descida. E aí você vai ter, então, olha aí, que o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então, o tempo total de voo é 2 vezes o tempo de subida. Se eu já calculei o tempo de subida, então é só pegar ele e multiplicar por 2. Professor, você não explicou porque estava desse jeito e de repente virou isso aqui. Por causa dos componentes de velocidades que a gente fez no slide anterior. Então, deixa eu explicar para você de novo. Então, olha só. Você pode projetar esse vetor velocidade na direção do eixo x e você pode projetá-lo também na direção do eixo y. E aí você vai ter o quê? Na direção do eixo x, você vai ter o Vx, e na direção do eixo y, você vai ter o V0y. Esse V0y aqui, que a gente está vendo, ele é o cateto oposto nesse triângulo retângulo aqui, tem o mesmo tamanho. E quando é com cateto oposto, você calcula ele com seno. Então, você vai ter o quê? Que o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o V0y, sobre a hipotenusa, que é o V0. Então, quem é o V0y lá? V0y é igual a V0 vezes o seno de θ, que é o resultado que a gente esperava aqui. Isso é o tempo de subida. Mas como a parábola é simétrica em relação à vertical, que passa pelo ponto de altura máxima, então o tempo de descida tem o mesmo valor do tempo de subida. E aí, se isso é verdade, então o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então, posso escrever que o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida ou igual a 2 vezes o tempo de queda. Isso porque a parábola é simétrica. Tranquilo? Agora, o que eu preciso que você faça? Você não vai lembrar disso aqui. Dificilmente você vai lembrar. Você não vai ficar decorando essas fórmulas. Você precisa saber de onde elas vêm. Elas vêm daqui, ó. Ó, elas vêm daqui e disso daqui. Então, se você souber fazer isso, você chega aqui. Então, o que você precisa fazer, depois que terminar essa aula, é fazer essas continhas aqui, porque isso aqui você não vai memorizar. Tenho quase certeza. Ok? Vamos lá para outro parâmetro importante da gente calcular. O outro parâmetro importante da gente calcular é o que nós chamamos de altura máxima. A altura máxima que o projétil atinge. E a altura máxima você vai calcular também com uma equação que todo mundo gosta, que é a equação de Torricelli. Né? No ponto mais alto da trajetória, o Vy aqui é igual a zero. E sendo igual a zero, você parte para usar Torricelli aqui, ó. Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2 vezes G vezes ΔH. Olha só que interessante. Você impõe, então, que no ponto mais alto a velocidade y é zero e trabalha a álgebrazinha para poder isolar a altura máxima aqui. A altura máxima menos a altura inicial, que é zero, porque ele partiu daqui. E aí você vai trabalhando a álgebrazinha até que você isola a altura máxima aqui. E aí, lembrando que o V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Quando você substitui aqui nessa equaçãozinha, você obtém, então, V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ dividido por 2 vezes a gravidade. Tá vendo?
E aí tem uma observaçãozinha importante. Para uma dada velocidade de lançamento constante, a altura máxima aumenta com o ângulo de inclinação até um valor máximo, tá? É lógico. Tem que estar dizendo o seguinte: você lança, mantém o modo da velocidade constante. À medida que você aumenta o ângulo, você aumenta o alcance horizontal. Tá ok? Só que isso até um valor limite e já já você vai ver, tá? Olha a observação. Para uma dada velocidade de lançamento constante, a altura máxima aumenta com o ângulo de inclinação. Ah, ele está falando aqui da altura, não é do alcance. Então vamos lá. A altura máxima aumenta com o ângulo de inclinação. Perfeito, é o que está dizendo aqui. Eu estava pensando no alcance horizontal. A altura máxima aumenta com ângulo. Se isso aqui for constante, o V0 ao quadrado e o G são constantes, então, à medida que você aumenta esse ângulo, você aumenta a altura. Aí, o máximo que você pode aumentar essa altura é até 90 graus, que aí o lançamento já não será mais oblíquo, ele será um lançamento vertical. Aí ele alcança a altura máxima, tá ok? Vamos lá. Outro parâmetro interessante para a gente calcular o alcance horizontal. E aí o que você vai ver? Você vai ver que quem manda no movimento horizontal é o componente x da velocidade. Então você projeta ele aqui, tá vendo? E aí você vai ter o componente horizontal de velocidade, que é o Vx. É ele que manda no movimento na direção horizontal. E nessa direção horizontal, ó, você tem o Vx. Você vai ter, então, que o alcance horizontal máximo, que às vezes a gente quer calcular. Bom, nessa direção você tem o movimento uniforme. Ia falando movimento uniformemente variado, mas não é movimento uniforme, tá? Então, vale a função horária do movimento uniforme. Então, a distância, ela vai ser Vx vezes o tempo total. Isso porque na direção horizontal você tem Vx igual a distância sobre o tempo total. Então, a distância é igual a Vx vezes o tempo total. E é isso que a gente tem aqui, tá vendo? Essa distância D é o alcance horizontal máximo, é Vx vezes o tempo total. O tempo total a gente calculou no slide anterior. O tempo total é exatamente isso que está entre parênteses aqui. E aí você trabalha a álgebrazinha para isolar, então, a expressão. Olha, você não vai guardar isso aqui na sua cabeça. Você tem que aprender de onde veio, tá vendo? Então, assim, o alcance horizontal máximo é igual a V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ. E a gente tem aqui um arco duplo. Isso aqui tem algumas consequências importantes da gente ter um arco duplo aí no argumento desse seno, tá? Aí olha só a observação importante. Para uma dada velocidade de lançamento, a altura máxima será quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus. E aí eu vou fazer uma correção que eu não troquei aqui, tá? Qual é a correção? Para uma dada velocidade de lançamento, isso aqui não é altura. Não é altura, é o alcance horizontal, tá? Eu vou puxar aqui fora a setinha e vou escrever aqui, ó. O alcance horizontal será máximo quando o ângulo de lançamento for de 45. Me parece até óbvio isso para vocês, né? Que o alcance para uma dada velocidade, o alcance horizontal será máximo quando o ângulo de inclinação for de 45 graus. Mas se não parecer tão óbvio para vocês, olhe para isso aqui que você vai perceber que é verdade. Ó. Se você mantiver a velocidade e a gravidade, o alcance aqui será maior quando o seno tiver o maior valor. E o maior valor do seno é mais 1. E esse valor é quando o argumento do seno é igual a 90 graus. Então, 2θ igual a 90. Então, θ igual a 90
dividido por 2. Então, θ igual a 45 graus. Então, quando você tiver isso, você tem o maior alcance de lançamento. Qual o cuidado que precisa ter? É que isso só é verdade quando o lançamento e a chegada do projétil estiver no mesmo nível. Se o lançamento acontecer acima do nível o nível do solo, por exemplo, se estiver no alto de uma colina e for atingir um ponto mais baixo, esse projétil, é lógico, ele vai subir e vai descer, não vai formar uma parábola completa. Isso não vai dar o alcance máximo quando for 45 graus. E qual é, professor? Para cada caso, caso. É difícil de chegar a esse resultado, tá bom? Então, assim, às vezes você tem que até fazer uma operação de diferenciação para chegar lá, tá? Então, isso não é muito cobrado de vocês. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que isso aqui só é válido, para quando o lançamento é a partir do chão e ele chega na mesma altura de lançamento, tá? Solo plano e horizontal, lançamento no mesmo nível do alcance. Aí, isso aí tá verdade. Vamos lá, então? Agora a gente vai para uns casos especiais, que é o caso do lançamento de 45 graus. Então, olha só. Já mostrei lá para vocês que o lançamento com 45 graus, você tem o que a gente chama de altura máxima. Olha aí. A altura máxima vai ser isso daí. Bom, com o lançamento de 45 graus, você vai ter, então, que para calcular a altura máxima, e aí você tem que voltar. Vamos agora para umas condições especiais. Vamos agora para umas características especiais, né? Não. Vamos agora para umas conclusões importantes que a gente pode fazer a partir do que a gente aprendeu até agora. Então, por exemplo, olhando para cá, a gente tem o quê? A gente tem aí um lançamento para o caso específico de 45 graus. Existe uma relação entre a altura máxima e o alcance horizontal máximo quando o lançamento é feito com 45 graus. Olha lá. A expressão que a gente chegou para calcular a altura máxima foi essa. Tá vendo? Se você pegar o ângulo aqui e colocar de 45 graus, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mas está elevado ao quadrado. Tá vendo? E aí você fazendo essa operação matemática, você chega no final que a altura máxima, quando o ângulo for de 45 graus, é o quadrado da velocidade dividido por 4 vezes a gravidade. Professor, vou ter que decorar isso aqui? Não. Você tem que aprender a fazer isso aqui, para você não precisar ficar decorando aquilo ali. Tá? Agora, o alcance horizontal máximo quando o ângulo é de 45 graus. A gente já fez no slide anterior. Aqui, ó. Quando θ é 45, o seno é de 90, e seno de 90 é 1, então o alcance horizontal é isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação entre o alcance horizontal e a altura máxima. Como é que a gente faz? Dividindo um pelo outro. Então, quando você compara o alcance horizontal com a altura máxima, você chega à conclusão de que no lançamento oblíquo feito a 45 graus, o alcance horizontal é 4 vezes a altura. Quando o lançamento é feito com 45 graus, o alcance horizontal máximo é 4 vezes a altura. Essa é a primeira observação, essa é a primeira conclusão que a gente chega do que aprendeu até agora. Então, veja que eu utilizei o quê? Eu utilizei a expressão que a gente achou para calcular a altura máxima e a expressão que eu utilizei, que eu achei para calcular o alcance horizontal máximo. Aí eu fiz para 45 graus e cheguei à conclusão de que quando você lança com 45 graus, o alcance horizontal é 4 vezes a altura. Isso aqui é uma conclusão que a gente chegou a partir do que a gente aprendeu até agora. E aí tem outras informações importantes também.
Olha só. Lembra que eu falei para você que essa trajetória é uma parábola? Vocês acreditaram em mim. Mas mais do que acreditar em mim, a gente precisa saber por que que é. Olha só. A função que vai dizer que isso aqui é uma parábola é essa daqui, ó. Y de x é igual a tangente de x menos tudo isso aqui entre parênteses vezes x ao quadrado. Essa função aqui é uma função matemática daquela que você já conhece. Y de x é igual a b vezes x menos a vezes x ao quadrado. Olha aí. Essa é uma função do segundo grau que tem essa característica. Quem é o b aqui? É a tangente de θ. Quem é o a? É tudo isso aqui que tem entre parênteses, está vendo? É isso aqui que a gente chama de função da trajetória. A função da trajetória, ela relaciona y e x. Função da trajetória. Ela relaciona y como função de x, e não y como função do tempo, mas como função de x. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nisso daí, tá bom? Não é muito comum cair nas provas de vestibular e concursos, tá? De vestibulares e concursos, para você utilizar a equação, a função da trajetória. Eu já vi acontecer, já vi cair em concursos e vestibulares, mas é mais raro, ok? Olha só como é que a gente chega nessa expressão. Eu preciso achar uma função da trajetória, mas a única função que eu tenho do segundo grau é a função y de t. Tá vendo? Não é y de x. Eu preciso sair de uma y de t e ir para uma y de x. O que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar uma y de t e onde tiver o t, eu tenho que substituir por algo que tem o x. E aí, o que é que eu faço? Eu vou substituir o tempo por isso daqui, ó. O que é isso aí que está lá em cima? Lembra que a gente diz que Vx é o alcance horizontal sobre o tempo? Então, o tempo é x sobre Vx. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui onde tem o tempo e substituí por x sobre Vx, ó. Aí eu fiquei com V0y sobre Vx e G sobre 2 vezes Vx, tá vendo? E aí, quem é Vx e quem é Vy? Ó, Vx é isso e Vy é isso. Eu fui substituir aqui, tá vendo? E aí, ó, V0 corta com V0, seno de θ V sobre o cosseno de θ é a tangente, e aqui embaixo não tem como arrumar mais do que isso não, vai ficar assim mesmo, tá? Como nesse caso que a gente tem aqui, ele parte de uma altura inicial igual a zero, h inicial igual a zero, então esse y aqui é igual a zero. E aí você chega na equação da trajetória, que é essa daqui, tá vendo? Função da trajetória. Professor, é difícil. Não é difícil, é diferente e você não tem o hábito de tratar com isso. Mas se você pegar para fazer, você faz. Função da trajetória. Essa é a função que prova que, sob as condições que a gente falou lá no início da aula, o projétil lançado descreve uma trajetória que é uma parábola. Tá vendo? Vamos seguir adiante. Outras observações e conclusões que são importantes. O alcance horizontal para ângulos notáveis. Isso aqui é interessantíssimo de você guardar. Como que você calcula o alcance horizontal? Em função de θ. V0 tem o mesmo valor e G tem o mesmo valor. Você só vai mexer no ângulo. Tá vendo? Você só vai mexer no ângulo. E quais são os ângulos notáveis? 30, 45, 60 e 90, vamos dizer assim. Então, quando você lança aí com 45 graus, 2 vezes 45, 90. Seno de 90 igual a 1,
então você vai ter o alcance horizontal máximo, que é o que está dizendo aqui. E o alcance horizontal máximo vai ser V0 ao quadrado dividido pela gravidade. Para um θ igual a 90, o alcance horizontal mínimo, então você tem um lançamento vertical, né? Aí, no caso, você teria que fazer um θ igual a 90 graus, que é o lançamento feito com 90 graus. Com 90 graus, você tem o alcance mínimo, né? Você tem o alcance mínimo. E aí, no caso, é um lançamento vertical, é o que está dizendo aqui, tá? Porque se você colocar 90 graus aqui, ó, 2 vezes 90, 180. Cosseno de 180, cosseno não, seno de 180, zero. E aí a distância, então, para um lançamento com 90 graus é zero a distância horizontal. Entendem? É isso, tudo que está provocando é esse arco duplo aqui. Para ângulos, lançamento com ângulos complementares, o alcance horizontal máximo é igual. Essa é uma informação importante. O que são ângulos complementares? Alfa mais beta igual a 90. Quando isso for verdade, então alfa e beta são ângulos complementares. São ângulos complementares. Por exemplo, se você lançar com 30 graus, 30 vezes 2, 60. Então, vai ser o seno de 60. Se você pegar o seno de 60, vai dar bem ali assim, ó. Vou rabiscar por cima, tá? Seno de 60, ó. Você pega aqui, ó. Bate aqui e rebate aqui. Tá vendo? Bem aqui assim, ó. Vai ser o seno de 60. Agora, você lançou com 30. Qual é o complementar de 30? O complemento de 30? Exatamente, 60. Quando você pega 60 e multiplica por 2, dá 120. Aí 120 vai dar aqui, ó. 120 vai dar aqui assim também. Repare que aqui também é o seno de 120 é igual ao seno de 60. Seno de 120 é igual ao seno de 60. Se o seno de 120 é igual ao seno de 60, então o alcance que eles vão ter dos dois lançamentos é o mesmo, tá vendo? Porque se esse valor for o mesmo, então os lançamentos para 30 e 60 vão ter o mesmo alcance. Eu peguei só um exemplo para você, mas você poderia ter um lançamento com qualquer ângulo que fosse complementar, que a soma dá 90 graus. Então, se você pegasse aí, por exemplo, 20 mais e 70, os lançamentos também para 20 graus e 70 graus também seriam com o mesmo alcance horizontal. Isso já é só uma consequência do que a gente estudou, já estou falando de consequências, de conclusões que a gente chega. E aí, eu tenho a situação aqui de altura máxima para os ângulos notáveis. A altura máxima para ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. E ainda tem 90 graus, os caras colocam aí também. 90 graus, que no caso não é um lançamento oblíquo, é um lançamento vertical, tá? Então, ó, tudo a partir do que a gente pegou. A altura máxima, tá vendo? E também é o que eu quero ver é a altura máxima, né? A altura máxima é V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. Então, se você pegar aqui e isolar, deixar desse lado somente a altura máxima e o seno de θ ao quadrado, que é o que pode mudar, todo esse resto aqui ele é constante. V0 é o constante e G também é constante. Então, você pega a altura para um ângulo de 30 graus é igual ao seno ao quadrado de 30, que vai ser igual a uma constante, que vai ser igual a isso aqui.
A altura para um lançamento de 45 sobre seno ao quadrado de 45 também vai dar uma constante. E a mesma coisa acontece com 60 e 90 graus. No final das contas, você chega a uma... Como tudo é constante, né? Como tudo é constante, então você pode igualar aqui, ó. E aí você sabe quem é o seno de 30, seno de 45, seno de 60 e seno de 90. E aí substitui os valores aqui, e aí você chega a essa conclusão, que a altura para um lançamento de 30 dividido por 1 é igual à altura de um lançamento para 45 dividido por 2, que é igual a um lançamento para um ângulo de 60 dividido por 3 e de 90 dividido por 4. Olha aí que conclusão interessante. Um lançamento para 45 graus dá uma altura que é 2 vezes a um lançamento com um ângulo de 30 graus. Um lançamento de 60 graus, a altura máxima para um lançamento de 60 graus é 3 vezes a altura para um lançamento de 30 graus. A altura para um lançamento de 90 graus é igual a 4 vezes a altura para um lançamento de 30 graus. Isso aqui, pessoal, é tudo consequência disso daqui, ó, que nós achamos lá atrás. Ou seja, nós achamos isso e aplicamos isso para esses ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. E aí a gente tira algumas conclusões que são importantes e que podem ser úteis na hora da prova, na hora de responder alguma questão. Tá bom? Estudem com calma, com cuidado, você vai ver que não é difícil. Para fechar, está aí o gráfico mostrando aqueles lançamentos que a gente viu no slide anterior. Podemos demonstrar que para os lançamentos feitos com ângulos notáveis, é válida a seguinte relação entre as alturas máximas alcançadas. Ó, isso aqui eu demonstrei no slide passado, tudo. Agora vamos olhar no gráfico. Ó. Esse daqui é um lançamento para 30 graus. Está dizendo aqui, ó, lançamento para 30 graus. Esse daqui é um lançamento para 45 graus. E esse aqui é um lançamento para 60 graus. E ainda tem na vertical aqui um lançamento para 90 graus. Repare que a altura que esse aqui alcança, tá vendo? É a metade da altura de 45, ou seja, a altura de 45 é 2 vezes a altura de 30. E a altura de 60 é 3 vezes a altura de 30. E a altura de 90 é 4 vezes a altura de 30. Tá vendo que interessante? Nesse caso aqui, ó, você tem o alcance igual. Por quê? Porque o ângulo de 30 graus... O ângulo de 30 graus é o complemento do ângulo de 60. Somando os dois, dá 90 graus. Então, como para ângulos complementares, você tem alcance horizontais iguais, tá vendo? Nesse caso aqui, isso é interessante demais, cara. Isso aqui é ângulos complementares, ok? Então, eu encerro essa aula aqui deixando uma recomendação. Revisem todas essas continhas, vejam o vídeo várias vezes, quantas vezes for necessário, e tirem as conclusões de vocês. Entendam por que a altura de um lançamento de 45 graus é 2 vezes o de 30, de 60 é 3 vezes e o de 90 é 4. Tudo isso é consequência das duas formulazinhas que nós achamos. Uma para a altura máxima e a outra para o alcance horizontal máximo. Todas essas interpretações, ok? Grande abraço para vocês. Valeu!